trauma com aquela vizinhança toda. Sempre tem solução, tudo tem solução, tudo tem solução. Agora, o grande desafio vai ser quando a BR-040 for duplicada e o veículo por hora que vai entrar na cidade vai ser muito maior. Muitas pessoas vão querer morar em Petrópolis e trabalhar no Rio. E isso, a CPTrans tem que ver, porque é um problema eminente. Só não sabe quando vai acontecer, quando terminar a estrada. Vai vir mais gente, e como que você vai resolver isso? Como é que você vai resolver o trânsito em Petrópolis? Cidade de ruas curtas, no vale, e a quantidade massiva de veículos, de pessoas querendo transitar com veículos. Então, tem que ter uma inovação, ou melhor, a volta ao bonde que tinha antigamente. Então, é uma volta para solucionar um problema que está vindo. Só que um bonde moderno, né? Que seria um bonde moderno. Que seria um veículo leve, né? Um veículo leve sobre trilhos. É como aquele que tem ali no Museu do Amanhã, que faz rodoviária até o Santos Dumont. Eles prepararam ali Rio Branco, ficou uma área espetacular, né? Ali, o serviço de ônibus todo, como seria feito? Também, os ônibus, até esses pontos também? Os ônibus teriam que ter um terminal de transbordo do ônibus para o VLT. Nessas estações, na rodoviária. Aqueles pontinhos verdes que você mostrou. Naqueles pontos. Então, estacionamento, transbordo para as pessoas entrarem de veículo leve sobre trilho para a cidade, que é um museu a céu aberto. E museu a céu aberto você não pode afetar com os carros. Como eu falei na última entrevista, em Munique eles estão tirando carros a diesel do centro porque suja muito, né? Suja a casa, aquela material particular. Aqui está um inferno morar no centro histórico, porque é muita poeira, né? Muita poeira. Não só dentro de casa, como no nosso pulmão também. Pois é, problema de saúde também. A longo prazo, o Estado municipal vai ter problemas para resolver devido à poluição. Muito bem. Você já colocou que o plano Keller é um plano que realmente favorece a paisagem, né? Muito. Teria mais alguma coisa para você colocar nesse sentido? E os rios, né? Os rios, se fossem... essas estações de tratamento que tem aqui, que estão sendo implantadas a toque de lento, muito lento, 20 anos, Águas do Brasil, Águas do Imperador. O BID, eu já tive, eu tinha contato com o BID para o BID instalar um sistema de tratar os rios. Na época do prefeito Rubinho Bom Tempo, eles iam levar o Rubinho para Washington para trabalhar nisso e iam fazer um projeto aqui no Brasil, aqui em Petrópolis, e a gente já teria esses rios despoluídos. Mas já existia um contrato com com a empresa que está, Águas do Imperador, que é ligada a Águas do Brasil, Queiroz Galvão, já em andamento, mas é muito lento, né? Quando é que vai terminar isso? Né? Os rios continuam poluídos e mal cheirosos. E fica até difícil também para essa empresa resolver o problema do esgoto, se não mexer nas outras coisas que você acabou de falar. É um conjunto de coisas de medidas que deveriam ser tomadas, ou que devem ser tomadas, e não sabemos quando nem como. Se criasse uma legislação de construção sustentável em Petrópolis, você teria como normalizar isso, e os prédios novos teriam que ter estações de tratamento de esgoto, alternativa ao convencional, como já ocorre em vários condomínios na Barra. Então, você pode fazer pequenas e grandes, dimensional. O engenheiro vai fazer isso. E os prédios existentes teriam que fazer ou esse sistema canalizado, terminar esse sistema, ou adaptar em certos condomínios o sistema de tratamento dos prédios existentes. Mas aí tem que ver a área, tem que ver todo o estudo de engenharia, mas não é um problema insolúvel, né? Você também pesquisou o que as pessoas pensam ou
como devem ver o centro histórico? Isso é muito importante, porque quem acha que assim está bom, vai sempre achar que é assim que foi, né? Então, tem que haver uma educação ambiental para mostrar que o centro histórico foi criado, ele deve ser preservado para que as presentes e futuras gerações tenham uma noção de que é importante manter essa memória. Para isso, as associações, os cidadãos devem procurar a Câmara de Vereadores, as pessoas com quem elas votam, aquelas pessoas que falam que vão fazer pela educação, que vão fazer pela saúde, e falar e de uma certa forma, exigir que haja uma legislação que, além da existente do IPHAN, etc., que torne o centro histórico sustentável. E, para isso, é necessário desenvolver essas ideias que a gente discutiu nesses 2 programas. Né? Muito mais ação do que legislação, porque legislação nós temos bastante, né? Perfeito. Muito bem. Você teria mais algum vídeo, alguma coisa para passar? Não, acho que... Eu vou te liberar, então, porque eu sei que você está com compromisso. Perfeito. Ricardo, eu agradeço muito a tua atenção. Muito obrigado, Gilberto. E eu só mais uma perguntinha aqui no final que eu lembrei agora. Você tem sido procurado pelas autoridades para expor essa situação? Você tem sentido que o governo municipal atual e o passado tinham ou tem alguma preocupação, ou registrou alguma preocupação desses governos com essa temática? Olha, eu conversei, teve a Conferência das Cidades na fase, conversei com o secretário, acho que de urbanismo, não sei, e falei, expus, dei meu cartão, mas ele nunca me contactou. Eu conversei na época, o Goivinho, não sei se você lembra dele? Goivinho, me lembro. Conversei com ele e ele falou assim, eu também tenho uma ideia dessa de veículos leves sobre trilho. Ele falou que estava sem verbas, mas a ideia era escrever um projeto para o BNDES, que isso é BNDES, é grande... E esse projeto nunca saiu do papel? Nunca saiu. Esse é que é o grande problema. Então, esse é o ponto nevrálgico desta situação. É a incapacidade que a municipalidade tem de realizar projetos. Nesse sentido, projetos de melhoria. Todas as obras, todos os resultados, ou todas as resultantes que nós vemos na cidade, são fruto do improviso e daquilo que o governo pode fazer com a verba própria. Porque há uma incapacidade latente de fazer projetos. Agora, a cidade tem condição, você mesmo está aqui, é uma pessoa capaz de realizar projetos, tem realizado projetos em outras cidades, e o município não aproveita a prata da casa. E nem traz ninguém de fora também para fazer. Então, o caminho é esse, porque o dinheiro existe, o dinheiro há no BNDES. E pode até obter também outros financiamentos através de bancos internacionais, né? Próprios de desenvolvimento, como o BID, se você tiver um projeto bem alocado para realizar, eu acho que o caminho é por aí. Não é? Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Um grande abraço. Nós vamos fazer um pequenininho intervalo, só para eu me posicionar aqui de outra forma no nosso cenário, e continuamos. Em 30 segundos eu retorno.
Muito bem, meus amigos, então voltamos. Como eu falei, esse programa hoje está um pouco diferente. Nós iniciamos pelo final e agora vamos à nossa parte jornalística da semana. Hoje não estava no script, porque a notícia circulou agora de noite. Em Brasília houve a denúncia daqueles políticos já esperados, né? Aquela trupe, né? Sarney, Collor, aquele senador lá de Roraima, enfim, uma trupe que foi denunciada pelo Ministério Público Federal. E isso é um sinal de que os processos vão continuar. A resistência é grande, o Janot está de saída e nós não sabemos o que é que vem pela frente. Há uma nova procuradora, que já foi escolhida a dedo pelo Temer, e nós não sabemos como ela vai reagir diante desse trabalho que o Janot vinha desenvolvendo. O Janot deixa a Procuradoria com altos e baixos, né? Nessa análise, vemos que em algumas coisas ele se equivocou, em outras ele acertou em cheio e fez o que pôde, né? Uns falam que ele tinha comprometimento com o PT, outros dizem que ele perseguia políticos, enfim. Eu acho que, no cômputo geral, ele cumpriu a obrigação dele. Muito bem, então vamos ver agora o dia 25 de agosto na história. Hoje é o Dia do Soldado. Aliás, parabéns a todos os soldados brasileiros pelo seu dia. O que é o Dia do Soldado, né? O Dia do Soldado é comemorado no Brasil em 25 de agosto, porque foi nesse dia que nasceu o patrono do Exército Brasileiro, que é Duque de Caxias, né? Essa comemoração faz referência à data do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que nasceu no ano de 1803. Caxias teve uma participação enorme na vida brasileira, no século XIX, lutou em quase todas apaziguando as revoltas, tanto é que o nome que deram a ele de pacificador, ele pacificou todas as rebeliões que ele militarmente participou em campanhas e sem nenhum exagero, porque ele chegava, dominava a situação e depois ele convocava os rebeldes para que retomassem as suas posições no Império. Então, Caxias é uma figura lendária, principalmente para o Exército Brasileiro, e nós, cidadãos, não podemos esquecer dele. Caxias assumiu o comando supremo das forças aliadas na Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, em substituição ao general Bartolomeu Mitre, que na época era, vamos dizer assim, o presidente da província de Buenos Aires, né? Eu, historicamente, não vejo o Bartolomeu Mitre como presidente da Argentina, porque a Argentina, desde 1812 até 1880, viveu um período assim de conflitos permanentes. Eram revoltas, guerra civil, revoluções, enfim. Todos aqueles líderes, né, que haviam regionais lá, eram todos brigando entre si, e o Bartolomeu Mitre, então, estava à frente da campanha da Guerra do Paraguai, teve que deixar retornar à Argentina, porque havia uma ameaça de invasão de Buenos Aires e pelos os rebeldes e por aqueles políticos que faziam oposição a ele. Então, aí está a razão de Caxias ter assumido o comando das forças. Caxias, quando chega lá, ele vê o Exército Brasileiro, que era um verdadeiro pandemônio. Era uma situação terrível, porque não existia o Exército Nacional, praticamente. O que existia eram militares que foram para lá, muitos eram ligados aos voluntários da pátria, que eram seguidores de líderes regionais que vinham, que eram coronéis, os chamados coronéis da Guarda Nacional, né? Que eram do interior. Então, cada um trouxe a sua tropa, 400, 500, formavam um batalhão e traziam, e cada um tinha um uniforme diferente. Então, o Caxias chegou lá, viu aquela confusão toda. A primeira coisa que ele fez, ele ordenou
que disciplina e hierarquia no Exército, com um único uniforme, todos tinham uniforme. O uniforme que mais chamava a atenção eram dos negros malés da Bahia, que era um grupo altamente inteligente, eram excelentes guerreiros, e eram muçulmanos, de origem muçulmana. Então eles vinham com uma calça vermelha, um fardamento exótico, né? Trazido lá da região deles, inspirado na região deles lá da África, e estavam lutando na Guerra do Paraguai. Então, o Caxias distinguiu isso tudo e uniformizou e padronizou o Exército Nacional. Por isso que ele é o patrono do Exército Nacional, que é praticamente quem fundou o Exército Nacional no Brasil. Essa é a história do dia 25 de agosto e a história do nosso patrono do Exército. Bom, agora vamos à nossa outra parte aqui de comentários que nós vamos fazer sobre uns vídeos que selecionamos para vocês. Vamos falar sobre um vídeo que Eduardo Bolsonaro, que é o filho do Jair Bolsonaro, que também é deputado federal, comenta sobre a agressão de um aluno à professora na cidade de Indaial, uma cidade que fica pequena, próxima a Blumenau, em Santa Catarina. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Vocês devem ter visto uma professora que foi agredida por um aluno e ficou muito machucada. Eu estou aqui para dizer que eu repudio esse tipo de conduta. Eu acredito que o professor tem que ter autoridade dentro da sala de aula e o aluno tem que respeitá-la, quer ele goste, quer não, para que esse tipo de coisa não volte a repetir. Mas qual não foi a minha surpresa quando começaram a circular prints do Facebook dessa professora? Ela estava incentivando e tirando sarro das ovadas que o Jair Bolsonaro e o João Dória receberam. Ela tem total direito, é o Facebook dela. E já alerto, o Escola Sem Partido de forma nenhuma visa proibir essa liberdade de expressão que ela tem no Facebook, mas não tem na sala de aula. Mas isso aí é outro assunto. Quando o Jair Bolsonaro recebeu a ovada, o que ele falou logo de início? Ele alertou os seus seguidores para que não tivessem essa mesma conduta e repudiou essa conduta. Isso não é protesto, né? Beira, no meu entender, uma agressão. Eu não recomendo que ninguém faça isso com quem quer que seja. Mas um péssimo exemplo, aquilo em todo lugar tem gente que age dessa maneira. E eles são exatamente esse tipo de gente que me acusa de ser intolerante. Coisa que essa professora, pelo visto, não entendeu muito bem. Eu estou aqui para alertar que os professores têm que ter responsabilidade. Eles são os exemplos a serem seguidos pelos alunos. Eles não podem simplesmente expor a sua opinião ou incentivar algumas condutas que depois eles próprios serão vítimas. E nesse caso, eu fico com a opinião de outra mulher, Andréia Medrara. E o que ela falou? Ela falou que o aluno tem que ser punido, porque se ele não for punido, ele vai voltar a ter essa conduta. Até porque ele é menor de idade, ele só tem 15 anos. E pelo que eu vi no Facebook da professora agredida, incentivando e apoiando a Maria do Rosário, inclusive na recente condenação que o STJ deu ao Jair Bolsonaro, professora, a Maria do Rosário não vai mudar essa opinião. Porque a Maria do Rosário é contra a redução da maioridade penal. E a Maria do Rosário, assim como a senhora, me parecem ser seguidoras de Paulo Freire, que é a favor da inversão das coisas, inversão da pirâmide de autoridade dentro da sala de aula. Pois bem, essa inversão pregada por Paulo Freire e apoiada por pessoas da mesma ideologia da senhora se concretizou. E hoje, o aluno, que antes era o oprimido, hoje a senhora é que é a oprimida, a senhora que está debaixo da pirâmide. Então eu espero que nós tenhamos a noção de que o professor tem sim que ter autoridade. E que se for aberta à torta e à direita, como se fosse voz da democracia, a opinião, levar em consideração tudo o que o aluno fala, nós teremos salas de aulas
com mais professores agredidos. Então a autoridade do professor tem que ser respeitada e tem que prevalecer dentro da sala de aula. Espero que fique esse ensinamento. De forma nenhuma defendo que a professora tenha que ser agredida, até porque senão estaria indo contra a minha avó, que é professora aposentada, e até familiares meus que são professores. Beleza? Um abraço, pessoal. Fica com Deus. O PT criou, entre muitos de seus militantes, professores com esse viés nazi-face comunista. É uma mistura de nazismo, fascismo e comunismo, que é tudo esquerda, é tudo a mesma coisa. Ser nazista ou ser comunista é a mesma coisa, é esquerda, é socialismo. Essa história de dizer que o sujeito que é nazista ou fascista é extrema-direita, isso é uma conversa, isso não existe. A direita é exatamente o contrário daquilo que o nazismo, o fascismo e o comunismo faz. E o que eles fazem uma mesma linha de ação. Então, eles são da esquerda, eles utilizam as mesmas táticas. Na direita, não tem isso. A direita é democrática, a direita é a favor do voto direto, da representação política, da imprensa livre, enfim, do capitalismo aberto, da livre concorrência. Isso é ser direita. Né? Agora, o nazismo, o fascismo e o comunismo é a ditadura, é um só mandando, mata todo mundo, não pode ter oposição, não tem imprensa livre, não tem nada. Isso é nazismo, fascismo e comunismo. Essa professora, ela foi formada ideologicamente nesse viés. Ela pertence ao PT, ao PSOL, não sei, mas é uma dessas linhas aí. Se não for do PT, é um dos puxadinhos do PT. Então, ela durante muito tempo destilou em sala de aula e também no seu próprio Facebook a violência, incitando todo mundo a ser violento com relação à direita. Então, quem é de direita pode matar, pode apedrejar, pode fazer, jogar ovo, fazer acontecer. Agora, ela está recebendo o revés, a colheita daquilo que ela semeou, que foi a violência. Um aluno dela foi e agrediu. Eu sei que esse menino parece que tem problemas psicológicos também. Nós não estamos aqui defendendo o garoto, mas, de qualquer maneira, ela recebeu o veneno que ela destilava em relação à violência que ela propagou por onde ela podia falar, e em sala de aula também. Então, está aí o castigo que veio a jato em relação a esse problema. Espero que ela possa fazer uma reflexão diante agora desse problema. Ela foi violentamente agredida, isso naturalmente nós não podemos ser solidários a uma situação dessa em relação ao garoto, mas somos solidários a ela e lamentamos profundamente esse incidente, porque afinal de contas ela é uma professora. No Japão, o professor é o único que não se curva ao imperador. Muito pelo contrário, o imperador é que se curva ao professor, porque para ele o imperador é mais importante o professor do que a imagem dele como imperador. Então isso é uma cultura, uma civilização. Espero que ela possa valorizar a profissão dela daqui para frente. Muito bem, vamos seguir em frente, meus amigos. Quem é Gilmar Mendes? Já parou para pensar sobre isso? Gilmar Mendes hoje é considerado uma grande incógnita no mundo jurídico do Brasil, porque Gilmar Mendes, apesar de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele rompeu as barreiras da decência. É uma coisa incrível, nunca se viu. O comportamento dele é um comportamento que vai ficar registrado para a história, para o resto da vida. Ele não tem nem dimensão do que ele está fazendo de mal para essa sociedade brasileira. E a decência é um atributo que não pode faltar ao magistrado, mormente um magistrado da alta corte. Há várias gravações de Gilmar flagrado em acertos políticos de proteção a corruptos. Nós já mostramos um aqui em relação ao governador do Mato Grosso,
Simval Guazelli, e que é hoje um delator da Lava Jato. Agora, vamos reeditar hoje uma conversa esdrúxula gravada entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. Vamos ver o teor dessa conversa telefônica. Oi, Gilmar, alô? Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, que me ajudaria na condução lá? Você como é que é a tua relação com ele, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era o Flecha, viu? Flecha, tá bom, falo com ele. Porque ele é o outro titular da comissão, somos 3, sabe? Tá bom, eu vou falar com ele. Né? Tá. Eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia disse, tô tentando construir e... Dá uma palavrinha com Flecha, a importância disso, e no final dá um sinal para ele, porque também ele não é muito assim, né, para entender a profundidade da coisa. Fala, acompanha a posição do Aécio lá, que eu acho que é mais terreno, porque o que a gente pode fazer no limite? Apresenta um destaque para dar uma satisfação ao lugar e vota o texto, que vota antes, entendeu? Destaque. Depois não vai ter voto, entendeu? Pelo menos vai ter voto o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda contrariada, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar... Eu falo com ele, eu ligo para ele agora. Importante, liga aí, eu ligo para ele agora, tá bom. Pois é, um ministro do Supremo Tribunal Federal que se submete a esse papel de ser orientado e manipulado por um senador da República, que é um seu jurisdicionado, que, afinal de contas, Aécio Neves está respondendo a vários crimes. Aliás, ele também foi, se não me engano, também foi denunciado hoje também, novamente. Muito bem, agora, meus amigos, nós vamos ouvir e ver um depoimento de Jorge Amado. Esse até eu não conhecia essa faceta do Jorge Amado, que foi, durante muitos anos, um militante comunista. Você vai ver agora, pelas palavras do Jorge Amado, o que ele acha do comunismo e por que abandonou as fileiras da militância por desilusão e desgosto, provavelmente. Vamos ver as suas palavras sobre o que é o comunismo. Nenhum escritor, naquele momento, naquela ocasião, era um escritor que não tivesse um engajamento. E toda a primeira parte da minha obra traz um discurso político que é uma excrescência. Nós éramos stalinistas, mas terrivelmente stalinistas. Para mim, Stalin era meu pai e minha mãe. Para Zélia é a mesma coisa. Nós levamos numa trajetória de anos cruéis para compreender que o pai dela era o mecânico Ernesto Gattai, que meu pai era o coronel do Cacau, João Amado. Quer dizer, o partido me utilizou. E a partir desse momento, em realidade, o que o partido fez foi, sem querer, provavelmente, a tentativa de acabar com o escritor Jorge Amado para ter um militante Jorge Amado. Só agora me dou conta do erro que fiz. Muito maior do que eu pensava. Não estive à altura da confiança que o partido depositou em mim. A única coisa a dizer é que não fiz por mal, mas bem sei que isso não diminui em nada a gravidade da falta. Agora me dou conta, de hoje em diante procurarei conter meus impulsos e pensar antes de tudo no interesse do partido. Para o povo, liberdade. Para o Brasil, democracia. Nos fins do ano de 55, eu soube que a polícia socialista torturava os presos políticos tão miseravelmente quanto a polícia de Hitler. O mundo caiu sobre minha cabeça. Já sem escrever há longo tempo, já descrente por inteiro das ideologias, do fundamental das ideologias, Stalin era vivo ainda, eu deixei o Partido Comunista. Fui atacado por muitos dos comunistas de uma forma muito violenta
o principal dirigente comunista da época depois de Prestes, que era a Rua da Câmara, disse que daí a 6 meses eu não existiria como escritor e como intelectual. Felizmente ele se enganou. A ideologia, você quer saber o que é? É uma merda. Muito bem. O Solemio retorna hoje ao nosso programa. Desta feita, na voz do tenor lírico Espinto, alemão, de Munique, Jonas Kaufmann Scheinschutz, grande expoente da música lírica e festejado no mundo todo. E ele vai fazer um dueto com o inconfundível e carismático barítono alemão, russo, siberiano, Dmitry Alexandrovich Vorostovsky, que é um barítono também espetacular. São duas figuras hoje na Europa que despontam com grande sucesso. O Dmitry é uma pessoa chamado lá pelos russos de Dimi, é uma pessoa fantástica, faz grandes shows. E o Espinto, o que seria um tenor espinto? Se define isso como um timbre lírico com características do tipo de voz espinto, do italiano spingere, que lhe permite cantar com um tipo de voz mais aguda, sem recorrer à técnica do falsete, que eles chamam de dentro do registro modal da música. Então vamos lá, Solemio, com essa dupla fantástica.
Aqui eu acho que eu tenho que fazer uma correção aqui. O Spinto, que em italiano, eu falei spingere, mas eu tenho a impressão que a pronúncia certa deve ser spingere, que é essa forma de se cantar, né, sem utilizar a técnica do falsete. Viu agora no final esse agudo, que o tenor alemão, que é aquele que cantou primeiro, estava à esquerda do vídeo, ele alcançou uma nota fantástica, né? Então, há uma nova geração de grandes cantores líricos na Europa que despontam, e a cada geração eles ficam melhores do que os anteriores. Bom, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui lembrar a vocês que, para quem não assistiu esse programa hoje integralmente, as nossas reprises estarão no ar amanhã, a partir de 22 horas e 30 minutos, e no domingo também, às 22 horas e 30 minutos. Depois, posteriormente, se quiserem assistir o vídeo, ele estará no YouTube. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Uma boa noite a todos e até a semana que vem, se o grande Criador do Arquiteto assim permitir.